A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a amada Igreja Batista de Jerusalém. Hoje nós estamos iniciando mais um EBD e, como já frisamos na aula anterior, no mês de outubro, estamos estudando sobre o Espírito Santo. Falamos na aula passada sobre o Espírito Santo, a sua atuação no Antigo Testamento, sua atuação de forma falamos de forma bem rápida sobre a sua atuação no Novo Testamento. Agora demos um pouco de maior ênfase sobre quem é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo. E hoje nós vamos concluir esse estudo tratando sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente, iniciando com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, onde se cumpriu ali a promessa do Senhor Jesus Cristo, que nós vemos ali em João 16. Irmãos, abra a sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta no livro de Atos. No livro de Atos 1, nós lemos da seguinte forma: Jesus Cristo, ali no momento, no episódio da ascensão, ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós conhecemos a história da igreja primitiva, descrita ali no livro de Atos. Nós podemos ver que isso foi cumprido, e sem o Espírito Santo não teria havido esta expansão do Evangelho, sem a atuação, e o que Jesus Cristo está aqui cumprindo a sua promessa, em que ele disse que haveria de vir o Consolador. Mas por que é importante estudar sobre a operação do Espírito Santo na vida do crente, aqui no período da graça, a partir desse momento aqui de Atos 1? Primeiro, irmãos, é importante conhecer e entender a obra do Espírito Santo na mecânica da salvação e sua atuação na vida do crente. Isso é importante, É importantíssimo nós termos esse conhecimento com base nas Escrituras Sagradas. É a nossa única regra de fé e prática. As Escrituras Sagradas, ela é para ser lida, estudada, examinada, e não para ser redefinida, ressignificada. Ela sim é para ser aplicada no nosso dia a dia, porque ela é atual sempre. A palavra de Deus é atual. Devemos entender, outra justificativa, entender o que exatamente está na Bíblia. Nós vemos muitos ventos de doutrina aí, muita coisa sendo dita aí, mas o que é que está na Bíblia? O que é que está na Bíblia sobre a operação do Espírito Santo? E assim, nós vamos evitar conjecturas pessoais, o achismo, não. E algumas aberrações aí que vemos aí por aí fora aí, que não, irmãos, o que não está na Bíblia, O que não está na Bíblia não é referência. Não é referência para a nossa vida diária como cristãos em Jesus Cristo. E a importância também de nós estarmos conscientes da nossa responsabilidade em viver uma vida de santificação no Espírito Santo. Se fomos salvos, lavados, remidos, regenerados, fomos, por um ato do Senhor Jesus, fomos feitos santos, e agora devemos viver uma vida de santificação na carne? Não, no Espírito. É isso que nós vamos aprender hoje. O episódio da descida do Espírito Santo. Nós vimos aqui no capítulo 1, a promessa sendo dita por Jesus Cristo. Lucas aqui, ele dá uma continuidade ao Evangelho de Lucas, ao livro de Lucas. Ele continua aqui em Atos. Nós observamos aqui no capítulo 1, os discípulos estão em Jerusalém, eles continuam em Jerusalém. A escolha de Matias em lugar de Judas, nós observamos que eles oram e é o Espírito Santo que conduz essa escolha. Não é isso mesmo? Aí ele vai pontuar aqui. E a partir de agora, no capítulo 2, nós vemos aqui um fato histórico. Aqui, irmãos, um fato histórico que não irá mais se repetir.
Porque o Espírito Santo já desceu, já veio, né? Está na igreja, né? Então, um fato histórico. Vamos ler? Atos 2, versículo 4 em diante. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, né? Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. E aqueles que estavam, além dos judeus, de todas as nações, ouviam falar na sua própria língua. Então, há aqui algumas evidências, né? Nós percebemos aqui, no versículo 1, que houve um som como de um vento impetuoso, uma evidência, e que encheu toda a casa. Apareceram, né? Ou seja, foram visíveis, línguas como que de fogos, não é isso? Línguas como de fogo, né? Ou seja, parecidas, né? Com fogo, pousando sobre cada um deles. Eles quem? Os discípulos, não é isso? Que estavam ali reunidos no mesmo lugar como Jesus havia determinado. E nós vemos também uma outra evidência, né? O falar em línguas estrangeiras, né? Em que nós podemos perceber isso porque as nações estrangeiras ali que estavam ali, vindo de diversas partes, aquelas pessoas ouviam falar nas suas próprias línguas. E os discípulos eles falavam, a evidência é que eles falavam porque alguns achavam que eles estavam até embriagados, né? Nós podemos observar isso aqui no verso 12. Né? No verso 12. Então, irmãos, aqui este episódio, né, que é um fato histórico, que representa o ato final do ministério salvador de Jesus Cristo, antes da sua segunda vinda, representa a inauguração da era do Espírito Santo na igreja, né? A igreja aqui, ela é instituída, que nós temos aqui a igreja primitiva, os seus primeiros cristãos. Ele criou também, né, esse fato criou efeitos imediatos. Vamos observar em Atos 2, no verso 42, né, aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Né? Isto era uma rotina ali na igreja primitiva. A operação do Espírito Santo na igreja primitiva. Nós podemos ler também, quando lemos o livro de Atos, esses primeiros capítulos, observamos que eles eram cheios do Espírito Santo. Ou seja, eles eram influenciados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque eles faziam as coisas no Espírito Santo, né? Em comunhão, né? Ali, propagando o Evangelho, né? Falando da ressurreição de Jesus Cristo. Eles foram dominados pela influência do Espírito Santo. Este está cheio do Espírito Santo, nós podemos observar aqui em Atos 4:31, que era resultado de uma vida de oração. Né? Verso 31 vai dizer, é interessante, né? Que eles estavam ali unidos em comunhão e tendo uma vida de oração. Tendo eles orado, verso 3, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez, ou seja, sem vergonhas, com coragem, eles saíam anunciando a palavra de Deus. Né? Também, irmãos, podemos observar a operação do Espírito Santo na expansão do Evangelho. Lemos aqui em Atos 8, 29, né? Vamos passear um pouco por Atos 8, 29. Então, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Né? Então, Filipe aqui, quando está diante do eunuco da região de Etíope, né? O etíope eunuco, ele está lendo o livro aqui o livro de Isaías, e ele não estava entendendo. Então o Espírito impele a Filipe a que ele possa
explicar, né? Nós percebemos também em Atos 9:31, né, que a igreja era confortada pelo Espírito. Já havia sido iniciadas as primeiras perseguições contra a igreja. E a igreja era confortada no Espírito Santo. Atos 9:31, a igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia, Galileia, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número, né? Ou seja, havia tempos, né, de paz, havia tempos de sofrimento, mas em tudo eles estavam, né, no conforto do Espírito Santo. Nós podemos observar também que havia necessidades básicas que precisavam ser supridas. Imagine, uma igreja gigante, né, com 8.000 membros, iniciando, né? Então, bem como também nós podemos observar que o Espírito Santo era o agente, né, que chama para a obra, que separa, é o agente que separa para a obra. Nós podemos observar aqui em Atos 13, do verso 2, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. O versículo 4 diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo, chegaram a ser. Então, toda a narrativa de Lucas aqui no livro de Atos, ele vai demonstrar que é o Espírito Santo que impele, né? Nós podemos observar aqui, chega um momento na narrativa que ele vai seguir Paulo, né? Vai seguir as viagens de Paulo. Observe que em todas as viagens de Paulo, as missionárias, todas elas, nós podemos ver uma característica preponderante, que é o Espírito Santo que conduz Paulo para pregar naquelas comunidades, né? Naquelas cidades gentílicas. E é importante também, irmãos, que nós entendamos que na igreja primitiva o Espírito Santo era o agente, o condutor de decisões doutrinárias. Nós podemos observar aqui o capítulo 15 de Atos, a controvérsia a respeito da circuncisão, né? Se os gentios deveriam ser circuncidados ou não. Então vemos aqui, naquela reunião, né, e a decisão que foi tomada, aqui do versículo 29 em diante, que tudo foi conforme a direção do Espírito Santo. E aí, irmãos, o que diz a nossa declaração doutrinária batista, né? Nós podemos ver que a nossa declaração ela vai tratar, né, tem um tópico que trata sobre o Espírito Santo. Nós lemos uma parte na aula passada, eu vou ler aqui a segunda parte, né? Na primeira parte, ele vai tratar sobre o ser do Espírito Santo. Na segunda parte, ele vai tratar sobre a operação do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, estou lendo a declaração doutrinária batista. Ele se manifestou de maneira singular, quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Suas outras manifestações, constantes no livro de Atos dos Apóstolos, confirmam a evidência de universalidade do dom do Espírito Santo a todos os que creem em Jesus Cristo. O recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra, regenerados pelo Espírito, à Igreja. Ele dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que são as funções do Espírito Santo. Opera a regeneração do pecador perdido, sela o crente para o dia da redenção final, habita no crente, guia em toda a verdade, capacita a obedecer à vontade de Deus, distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da Igreja no mundo. Sua plenitude e seu fruto na vida do crente constituem condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. Temos aqui a declaração doutrinária da nossa Convenção Batista. Então, irmãos, vemos aqui na própria declaração que ele fala da operação do Espírito Santo na mecânica da salvação. Se nós abrirmos aqui em João, no capítulo de João 3, Jesus aqui falando a Nicodemos, que era um dos membros, né, do Sinédrio,
Podemos observar aqui em João 3, a partir do verso 3, né? A partir do verso 3. João 3. A isto respondeu Jesus: é verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha o 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, o crente, né, ele nasce de novo pela atuação do Espírito Santo. Em Atos 2,38, Pedro, no seu discurso, vai dizer: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amigo, né, que não é crente em Jesus Cristo, se está ouvindo este estudo, né, creia em Jesus Cristo. Né, creia, né, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sereis salvos. Né, sereis salvo por intermédio de Jesus Cristo, não pelas nossas obras, né, pelo nosso esforço próprio, mas sim pela ação salvadora e regeneradora do nosso Deus. Então, as operações na mecânica da salvação se realizam uma vez. Né? Nós aprendemos, né? Uma vez salvo, é salvo para sempre. Esta mecânica ela é realizada uma vez. Né? Há o novo nascimento e regeneração, nós temos aqui. Vamos abrir em Tito 3,5. É importante essa palavra. Tito 3,5. Abre, irmãos, Tito 3, no verso 5. Não por obras de justiça, né? Nós falamos aqui, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, né? Observamos aqui a operação do Espírito Santo na mecânica da salvação. Também nós somos batizados no Espírito Santo. O que é isso, batismo no Espírito Santo, né? Muita gente tem dúvida. É a obra pela qual o Espírito Santo coloca o crente de forma inseparável, né, ao corpo de Cristo. Então, o crente ele passa, né, pertencer ao corpo de Cristo de forma inseparável, fazendo membro do seu corpo espiritual, a igreja. Vamos abrir em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Vamos ler do verso 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, observe, irmãos, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, né? E aqui nós podemos também lembrar daquilo que o João Batista falou, né? Eis que eu batizo com água, mas virá aquele que batizará no Espírito Santo, né? Ou com o Espírito Santo. Também, dentro desses aspectos, né, que ocorrem na salvação, nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Nós agora somos templo do Espírito Santo. Permaneçamos em Coríntios, 1 Coríntios 6, verso 19 e 20. 1 Coríntios 6, verso 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, irmãos, precisamos glorificar a Deus no nosso corpo. Né? E, em razão disso, nós não devemos entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Quando nós fazemos algo que está contrário à palavra de Deus, nós entristecemos o Espírito Santo, que é o que vai estar lá em Efésios. E também, na operação do Espírito Santo, ele opera em nós, né, o selo e o penhor do Espírito Santo, né, salvação e herança eterna. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 1, 22. Vamos abrir aqui, irmãos.
2 Coríntios 1, 22. Mas aquele que... Vou começar do 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu penhor do Espírito em nosso coração. Né? Nos selou, ou seja, já somos salvos. Né? Se somos alcançados por Deus, tivemos uma experiência com Deus de arrependimento, né? Cremos no Senhor Jesus Cristo, nós fomos alcançados por Deus, que nos selou pelo Espírito Santo e nos deu o penhor, né? Ou seja, a herança eterna. Nós não temos mais dúvida de que nós somos salvos, né? E que nos aguarda a vida eterna em Jesus Cristo. Ok, irmãos? Então, continuando, né? A operação na vida do crente no processo de santificação. Se somos salvos, né? Se fomos alcançados, o Espírito Santo nos operou, né, a obra de regeneração, fomos regenerados, porque éramos pecadores e agora não devemos viver em pecado, mas em espírito. Podemos até falhar, não podemos até porque nós somos imperfeitos, mas nós devemos estar prontos a nos arrepender das falhas que nós cometemos, né? E esta força, ela justamente através do Espírito Santo que habita em nós e que nos conscientiza de que aquilo que fizemos não está de acordo com a vontade de Deus. Então, irmãos, nós podemos perceber que nós fomos santificados, né? Fomos santificados por um ato, ali no momento em que fomos salvos, mas é importante que tenhamos uma vida de santificação, que é um processo. Né? Certo autor diz o seguinte, que o processo de santificação é uma transformação contínua do caráter moral e espiritual para que a vida do crente, de fato, passe a espelhar a posição que ele tem aos olhos de Deus. Ok? Então, irmãos, é importante isso, né? É importante isso. Após o novo nascimento em Cristo, o crente passa a ter duas naturezas, a carnal e a espiritual. O Espírito Santo permite que nos enchemos dele. Ser cheio do Espírito é ser controlado por ele. A obra intercessora do Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tudo isso ocorre no processo de santificação. A obra do Espírito Santo produz uma semelhança positiva com Cristo. Passamos a parecer-nos com Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo, a igreja, o Espírito confere dons especiais aos crentes. Nós agora recebemos do Espírito Santo dons para atuarmos na igreja. Recomendações bíblicas. É importante nós procurarmos com zelo os melhores dons. Devemos ter consciência de que os dons que nós recebemos do Espírito Santo não é para o nosso desfrute apenas, mas é para a edificação do corpo de Cristo. E assim, irmãos, concluindo o nosso estudo, a nossa EBD, né, é importante entender que nós devemos viver uma vida contínua e permanente de santificação. Em Efésios 4, 1, 6, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor Jesus Cristo, que andeis como é digno da vocação, como fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos em todos vós. Irmãos, que possamos viver no Espírito Santo, né? E produzir, como está lá em Gálatas 5, do verso 19 ao 25, não produzir os frutos da carne, mas sim produzir os frutos do Espírito Santo, que é o amor. Que Deus abençoe aos amados irmãos e que possamos viver em Espírito. Um abraço a todos.